As organizações da sociedade civil estão assumindo um papel cada vez mais importante na gestão pública. E para que possam desempenhar melhor essa missão, aqui em Santa Catarina, a UDESC e o Instituto Comunitário Grande Florianópolis estão desenvolvendo diferentes iniciativas para a promoção do desenvolvimento institucional dessas entidades. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a coordenadora do Programa de Extensão ESAG Comunidade, professora Carolina Andion, e com a coordenadora do Projeto de Desenvolvimento Institucional do ICOM, Renata Pereira. Sejam bem-vindas ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigada. Professora, que papel é esse que as organizações sociais estão cada vez mais desempenhando na esfera pública? Então, as organizações da sociedade civil, principalmente após a Constituição de 88, elas passam a ter um papel muito importante no próprio sistema, né, de gestão das políticas públicas. E, na verdade, no Brasil, historicamente, desde o Brasil colônia, as organizações da sociedade civil, elas vêm prestando uma série de serviços públicos, tanto na área da saúde, da educação, da assistência social, e mais recentemente na defesa de direitos, na preservação ambiental. Então, hoje as organizações da sociedade civil, elas são efetivamente agentes, né, gestores de políticas públicas. Então, portanto, nós precisamos entender o papel dessas organizações e buscar fortalecê-las. De certa forma, elas vêm atender um papel que muitas vezes o Estado é deficitário em atender às demandas públicas. Então, uma coisa importante da gente compreender é que as organizações da sociedade civil, elas não vêm substituir o Estado, elas são efetivamente um ator que tem um papel nessa rede, nesse sistema. Muitas vezes, em muitas ocasiões, elas inclusive precedem o Estado, né? Em Santa Catarina existe toda uma tradição em vários municípios onde organizações comunitárias elas passaram a desenvolver certos serviços e depois o Estado veio, né? No caso, por exemplo, Joinville, os bombeiros comunitários, né? Que é um caso bem emblemático, mas tem vários outros casos aqui. Então, assim, a gente entende que o Estado e a sociedade civil hoje, o Estado, a sociedade civil, as empresas, todos esses atores, eles têm papéis a desempenhar na gestão das políticas públicas, na promoção do interesse público. E cada um deles com papéis específicos. Então, a sociedade civil não vem se contrapor ao Estado, nem se colocar, digamos assim, como substituto do Estado, mas para apoiar e para justamente desenvolver parcerias. Auxiliar, né? O objetivo Exatamente. não é substituir, o objetivo é sempre auxiliar e somar nos esforços, né? Isso mesmo. Exatamente. E de que forma, assim, o desenvolvimento institucional contribui nesse papel cada vez mais importante das organizações da sociedade civil, professora? Então, uma das coisas importantes da gente entender é que as organizações da sociedade civil, elas ao mesmo tempo que têm um papel político, né, exatamente por estarem atuando na esfera pública e defendendo interesses públicos, elas também têm um papel econômico e um papel social. Então, trabalhar esses três papéis, né, e fortalecer esses três papéis é muito importante, e especialmente se a gente considera que hoje é preciso fazer isso de maneira profissional, com qualidade, com transparência, atendendo às finalidades públicas. Então, muitas organizações, elas têm problemas, enfim, elas nascem pela iniciativa das pessoas, as pessoas querem contribuir, às vezes até de forma voluntária, e muitas vezes elas não têm a estrutura adequada para isso, elas não têm a formação, as pessoas não têm a formação para isso, e aí é preciso justamente, né, pensar programas ou iniciativas que possam ajudar e dar suporte para essas organizações. Uma dessas iniciativas é essa que a UDESC, né, em parceria com o ICOM, está promovendo e está levando, então, ferramentas de gestão e conhecimento para essas organizações poderem gerir melhor esse trabalho que elas realizam? Como é que funciona esse projeto, professora? Então, a Renata vai explicar também melhor, né? Na verdade, a gente desenvolve trabalhos nessa área desde 2010, que nós desenvolvemos parcerias, a UDESC e o ICOM, nós temos inclusive um convênio formalizado e nós temos diversas ações, desde cursos de mais longo prazo, que é esse que a gente está desenvolvendo em 2014, até ações mais pontuais, como seminários, oficinas, apoio no sentido de articular
articulação, mobilizações. Então a gente tem feito bastante coisa e as organizações da Grande Florianópolis, elas têm prestigiado bastante isso. Então hoje a gente tem, eu acho que a gente já atingiu mais de 300 organizações com as atividades que a gente vem desenvolvendo. Renata, o ICOM também é uma organização da sociedade civil, mas que presta apoio para outras organizações, ou seja, é uma organização ponte, não é isso? Fala um pouco do trabalho do ICOM para a gente. Então, o ICOM, a gente surgiu lá em 2005 com esse objetivo de ser uma organização que pudesse articular com outras organizações que já vinham fazendo um trabalho super relevante na comunidade aqui da região da Grande Florianópolis. E aí se percebeu a necessidade de apoiar essas organizações que já estavam atendendo a comunidade geral, as crianças, os idosos, e que esse trabalho pudesse vir a ser fortalecido na região. E aí o ICOM surge com a ideia de ser uma organização apoiando essas outras organizações. Então hoje a gente, desde então a gente vem executando ações em prol dessas organizações, com a promoção do desenvolvimento institucional, que é um do objetivo também do ICOM, dessa promoção. E aí, para isso, a gente vem realizando encontros de formações, seminários, né? E muito desses encontros em parcerias. Então, a gente já vem executando ações desde 2007 no apoio às organizações da sociedade civil e desde então a gente já atuou e atua com mais de 300 organizações aqui da região. Vocês fazem esse trabalho de desenvolvimento institucional e outros trabalhos também, não é apenas esse, Sim. não é isso? Hoje o ICOM tem 3 eixos de atuação. Um dos eixos é esse apoio técnico e financeiro às organizações da sociedade civil, e a gente atua com essas organizações. O outro eixo é produção e disseminação de conhecimento, que visa promover e criar, publicar materiais sobre o terceiro setor ou conteúdos que venham dar subsídios para executar ações no terceiro setor. E o outro eixo é apoio aos investidores, aqueles que querem poder investir melhor no trabalho na comunidade, que tenha um resultado mais efetivo e como também ajuda esses empresários ou investidores a fazer de forma eficiente esse seu investimento na comunidade. Quantas organizações vocês atendem, vocês ajudam hoje? Isso. O ICOM hoje, diretamente, a gente tem o projeto que a gente está atendendo, o projeto DI, que é o desenvolvimento institucional, com 15 organizações diretamente e mais de 200 organizações no outro projeto que a gente executa, que é o Portal Transparência, que surgiu muito de um projeto que já vinha sendo executado com essas organizações, de elas poderem, então, como que a gente pode ser diferente, né, nesse meio campo que estava surgindo várias coisas contra as organizações, do seu trabalho, como que elas podiam ter uma melhor credibilidade e visibilidade nessa área. E aí o Portal Transparência surge para dar apoio a essas organizações. Então, o Portal Transparência é uma plataforma de uso das organizações que ela coloca informações sobre as ações que elas fazem, como elas fazem, com quem elas fazem. Então, ao participar do Portal Transparência, elas conseguem divulgar o seu trabalho ali, de uma forma também de ser mais transparente perante o público e a sociedade em geral. Uma forma de divulgar o trabalho e também de prestar contas para a sociedade, né? Isso, super bacana, já que a gente fala de que o poder público tem que estar prestando conta e de uma forma transparente, o Portal Transparência também surge dessa iniciativa de mostrar melhor os seus resultados e também atingir diversos públicos. Vou pedir um pequeno intervalo e a gente volta em seguida a falar sobre o Programa de Desenvolvimento Institucional das Organizações da Sociedade Civil. Até já! Estamos de volta hoje falando sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Nossas entrevistadas são a coordenadora do Programa de Extensão ESAG Comunidade, a professora Carolina Dion, e a coordenadora do Projeto Desenvolvimento Institucional do ICOM, Renata Pereira. Bom, professora, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco como é que surgiu essa parceria da ESAG, né, no caso do curso de administração, com o ICOM, para auxiliar essas organizações a desenvolver o projeto de desenvolvimento institucional. Então, nós lá na ESAG temos um núcleo que eu coordeno, que chama-se Núcleo de Inovação Social na Esfera Pública, e é um núcleo de pesquisa e extensão, e nós
Desde 2010, nós desenvolvemos pesquisas, estudos também nessa área, né, ligada às organizações da sociedade civil, assim como o ICOM também, né, vem desenvolvendo várias pesquisas, inclusive uma de referência que foi o mapeamento das organizações da sociedade civil aqui de Florianópolis. E uma das conclusões desse mapeamento era de que as organizações, elas tinham... e dessas pesquisas que a gente vem desenvolvendo também na UDESC, é que as organizações, elas têm muito déficit institucional. E o que seria esse déficit institucional? Embora elas sejam exigidas, né, a serem gestoras de política pública, como eu falei, e agora com o novo marco regulatório, por exemplo, elas têm que avaliar as ações, elas têm que prestar contas, elas têm que, muitas vezes, gerir, né, essas relações com fornecedores, elas têm que ter uma rede de parcerias, elas têm que mobilizar recursos, então tem uma série de elementos que essas organizações precisam colocar em prática e fazer isso bem, mas ao mesmo tempo a realidade delas é que grande maioria não tem funcionários assalariados, então elas atuam através de voluntariado. A grande maioria sem fins lucrativos. Todas, né? Todas as associações, fundações sem fins lucrativos, embora elas tenham receita, mas a realidade da grande maioria é que é uma receita bastante irrisória, né? Que muitas vezes não dá conta da necessidade que ela tem em termos de recursos. Então, todos esses fatores, né, esses elementos que nós mapeamos, mostrou a necessidade de ter um programa de longo prazo que pudesse dar esse suporte, esse apoio. Então, a partir do momento que a gente já tinha essa relação de parceria e que a gente já desenvolvia atividades juntas, então nós decidimos formalizar isso, e o programa ESAG Comunidade, ele surge aí, né, para formalizar essa ação que já vinha acontecendo na ESAG, e muito ligado também às organizações já atuantes, como o ICOM e outras da região que já fazem esse trabalho. Grande maioria das organizações, elas dependem de recursos públicos, elas fazem por meio de financiamentos, né, professora? Como é que elas normalmente, quais são as dificuldades que elas encontram para gerir esses recursos e também para prestar contas, porque uma vez que elas celebram um convênio, elas são obrigadas a prestar contas. Isso. Então, na verdade, a gente percebe assim que a grande maioria tem acesso, mas são recursos mais municipais, algumas do Estado. O nível federal ainda é acessado por muito poucas organizações. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa na Grande Florianópolis com 37 organizações da sociedade civil, e de 37, apenas 2 acessavam recursos federais. Os recursos federais eram o montante mais expressivo de recursos recebido por esse conjunto de organizações, mas isso era concentrado em apenas 2. Então, assim, o que mostra que poucas têm realmente uma estrutura efetiva para responder aos editais, para entrar nos portais de convênio, para fazer a prestação de contas, etc. As outras, em geral, elas trabalham muito mais em função, com uma relação de convênio, mas que tem a ver com contrapartidas, não necessariamente com repasse de recursos. Por exemplo, as APAES, que tem os professores cedidos, né? Esse é um exemplo. Então, mas agora com o novo marco regulatório, todas elas vão ter que ter todo um esquema, né, de prestação de contas, de avaliação, que vai mudar muito, assim, principalmente na esfera municipal e estadual. Então, mais ainda reforça a necessidade, né, de um apoio, de um suporte para esse processo de desenvolvimento institucional, porque sem isso, realmente, essas organizações, elas não conseguem, né, dar conta das exigências que elas tem pela frente. Vocês estão atuando bem ativamente nesse processo de elaboração do novo marco, inclusive orientando as organizações. Como é que está esse processo, professora? Então, nós estamos, um dos nossos objetivos é promover um diálogo ampliado aqui em Florianópolis a respeito do marco, convidando pessoas, inclusive, que participaram, né, da elaboração do marco. Na verdade, pelo que nós temos conversado, tanto na universidade quanto nas organizações, quanto também pessoas que trabalham no lado governamental e lidam com essa temática, há ainda muita dúvida a respeito de como vai se operacionalizar, né, o marco, até porque muita coisa depende dos decretos e depende de uma definição mais operacional, né? Então, a gente ainda está construindo os caminhos. Uma coisa é certa, o sistema ele vai mudar num sentido muito próximo ao que já se tem na esfera federal,
com o Siconv. Então, a tendência, né, é que se tenham portais mais integrados na esfera municipal e estadual e que haja mais transparências nos processos de relacionamento entre Estado e sociedade civil, e para isso vai ter que ter chamamento público, vai ter que ser seleção, avaliação. Agora, como esse processo vai acontecer, é isso que a gente agora tem que construir juntos, né? Então, é muito importante, eu acho, que nas localidades, nos municípios, as organizações se reúnam, discutam, conversem, chamem o governo federal também para dialogar, porque tem muita coisa que ainda não tem resposta, é a gente que vai construir, né? Uhum. Renata, vocês estão ajudando as organizações a desenvolverem, né, esse projeto, e o que vocês já perceberam de resultados nesse processo de desenvolvimento institucional dessas organizações? Nesse projeto, nessa edição em especial, a gente está atendendo 15 organizações com uma característica muito peculiar, que são organizações de Florianópolis que atendem crianças e adolescentes. Mas a gente já fez outras edições anteriores e a gente percebe que o trabalho de desenvolvimento institucional a gente só consegue também ter alguns resultados mais claros e qualitativos quando a gente passa o processo durante um ano, que é a metodologia do projeto. E a gente já tem alguns frutos de organizações que hoje conseguiram ter o seu planejamento estratégico por meio dos encontros e as oficinas de prática que o projeto ofereceu, conseguiu ter uma mudança de governança dos conselhos e da diretoria, porque permitiu um processo de reflexão interno dentro da organização. Tem uma equipe hoje muito mais qualificada, porque trabalhou com a equipe sobre os processos de gestão, de competências, né, e talentos. Então, hoje, o processo de desenvolvimento institucional consegue, né, contribuir com esse fortalecimento dessas organizações, né? Entende aqui agora, com esse projeto que a gente iniciou, que o objetivo é que essas organizações também tenham essas competências, que elas saiam desse processo que a gente está iniciando agora e vamos até ano que vem, com o objetivo de fortalecer institucionalmente cada organização, que elas saiam com o seu plano de desenvolvimento institucional, que é onde que vai dar as diretrizes das suas metas de médio, curto e longo prazo, e também que elas possam estar participando desse portal Transparência e contribuindo com as políticas públicas do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente. Então, a gente espera que ao final desse processo, porque a gente entende que é um processo, elas possam estar mais fortalecidas através dos nossos encontros, das oficinas, dos seminários temáticos, que é o objetivo do projeto. Quais são os principais desafios que vocês precisam superar para atingir esse objetivo? Então, a gente sempre considera que o desafio é esse comprometimento dessas organizações, engajar toda a sua equipe no processo de desenvolvimento institucional, que a gente entende que o projeto ele não parte de uma pessoa e nem de duas, mas sim da equipe. Então, para realmente acontecer o fortalecimento dessas organizações, a equipe, a diretoria, toda a governança, enfim, a estrutura da organização precisa estar engajada para querer essa mudança e também compartilhar informações das organizações para que o processo aconteça de uma forma bacana dentro dessas organizações. Então, sempre um desafio, que esse engajamento das organizações no processo, né? Por isso que a gente sempre faz um processo de seleção. É bacana que esse projeto permite a gente visitar as organizações em loco, então a gente consegue também identificar as dificuldades que cada uma traz e cada uma aponta para a gente poder também articular durante esse um ano como fazer melhor acontecer lá na prática. Então sempre é um desafio constante fazer que elas possam se engajar no processo de desenvolvimento institucional. Uhum. São diversos eventos, na verdade, que vocês organizam no desenvolvimento institucional dessas organizações. Para quem tem interesse em saber mais sobre esses eventos, como é que pode buscar informações? Bacana. Então, o projeto hoje tem uma metodologia desenvolvida que são encontros de formação para essas 15 organizações e as oficinas de práticas e as visitas que a gente faz dentro das organizações, mas a gente está fazendo e é novo dessa edição, né, nessa rodada desse projeto que a gente está executando em parceria com a ISAG, dos seminários temáticos sobre o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente. Então, os seminários são abertos e a gente sempre convida a comunidade para estar participando, né? Então, informações a gente consegue buscar no site do ICOM, que é icomfloripa.org.br, e tem uma agenda de informações desses seminários abertos sobre o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente.
É sempre importante saber, entender a importância do desenvolvimento institucional para que essas organizações consigam desempenhar cada vez melhor o papel que é destinado, né, professor? Isso mesmo. Complementando um pouquinho, nessa edição, nosso desafio também é justamente chamar esses outros atores. Então, nos seminários temáticos, a gente tem convidado representantes do poder público municipal, do Ministério Público, da OAB, todos que estão envolvidos no sistema de garantias de direitos, para que a gente possa olhar para esse sistema e ver como é que a gente operacionaliza também, né, isso no município, porque embora a lei, né, seja uma lei extremamente avançada, né, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também, né, vários colocam os avanços, né, do Estatuto, etc., mas muita coisa a gente ainda não conseguiu colocar em prática, né, porque na hora de fazer a política acontecer, a gente encontra uma série de barreiras. Então, é preciso que esses atores sentem, dialoguem. Então, o projeto ele tem promovido isso e a gente convida efetivamente todos que tiverem interesse a buscar o blog do ICOM, também o blog do NISP, que é o núcleo de pesquisa que nós temos na UDESC, que é blogdonisp.com.br. Então, nós estamos sempre divulgando notícias, divulgando os eventos e esperamos que mais pessoas venham se unir nesse esforço, porque a gente realmente precisa ter um trabalho, né, forte de desenvolvimento institucional da sociedade civil aqui no município e na região. Com certeza. Bom, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.